Todo mundo que assistiu Naruto clássico teve a sensação que Konohamaru seria alguém gigantesco no futuro. Não digo necessariamente mais poderoso que o Naruto, mas ele seria alguém importante. Alguém que estaria disputando o posto do Hokage. Alguém que teria um papel central na nova geração. Afinal de contas, esse era literalmente o objetivo de Konohamaru desde a sua primeira aparição. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Konohamaru não queria ser apenas o neto do terceiro Hokage. Ele odiava isso. Todo mundo chamava ele de honorável neto. Ninguém chamava ele pelo nome. Ninguém enxergava o Konohamaru. E foi justamente por isso que Konohamaru desenvolveu o seu sonho. Ele queria se tornar o Hokage. Queria que as pessoas reconhecessem ele por quem ele era. E honestamente, naquela época parecia que ele conseguiria. Só que hoje, quando olhamos para Boruto e principalmente Boruto 2 Blue Vortex, a realidade é bem diferente. O Konohamaru é um ninja forte? Sim, ele é. Ele ainda está acima da maioria dos ninjas comuns, mas ele está muito longe daquilo que parecia destinado a se tornar. E eu acho que existe um motivo muito específico para isso. Na verdade, o maior problema do Konohamaru não é a falta de talento, é a falta de identidade. Se você analisar a vida inteira desse personagem, ele nunca construiu um caminho próprio. Konohamaru passou a vida inteira copiando outras pessoas, e isso acabou limitando o personagem. Quando Naruto aparece na vida dele, tudo muda. Pela primeira vez, o jovem conhece alguém que também quer ser Hokage, mas diferente de Konohamaru, o Naruto não tinha um sobrenome famoso. Na verdade tinha, mas vamos ignorar isso. O Naruto não tinha prestígio, não tinha legado. Ele começou absolutamente do zero. O Konohamaru passou a admirar isso, tanto que ele passa a enxergar o Naruto como um rival, mas além de tudo, ele também o vê como um modelo, e é aqui que nasce o problema. A partir desse momento, o Konohamaru começa a copiar o Naruto. Primeiro vem o Jutsu Sexy, o maior jutsu da história da humanidade. Depois vem os clones, o Rasengan. Depois, várias das ideias de combate do Naruto. E o problema não é se inspirar. Todo ninja faz isso e é algo bom. O problema é que Konohamaru nunca pareceu superar essa fase, a fase da inspiração. Ele nunca saiu da sombra do Naruto. E isso fica ainda mais evidente quando chegamos ao Shippuden, porque nesse período o jovem continua evoluindo e algumas cenas dele são excelentes. Inclusive, uma das mais subestimadas da obra, a luta contra Pain. Genin, pare um pouco para relembrar disso. Um garoto ainda extremamente jovem, enfrentando um dos caminhos de Pain. O Konohamaru basicamente derrota um dos corpos de Pain sozinho, utilizando inteligência, estratégia, clones, Rasengan, enfim, a lá Naruto. Me arrisco dizer que é uma das melhores cenas de combate do Konohamaru em toda a franquia. Naquele momento, parecia que estávamos vendo o início de algo muito grandioso. Parecia que aquele garoto finalmente estava começando a trilhar um caminho de um ninja brabo. Tive que cortar porque a palavra não pode. Mas afinal de contas, o que vemos ali? Clones, Rasengan, estratégia baseada no Naruto, tudo ainda remete ao mesmo ponto. Conforme a história avança, isso fica ainda mais evidente, porque o Naruto não é a única inspiração do Konohamaru. O Konohamaru vira uma mistura de vários personagens. Ele absorve um pouco do Naruto, do Asuma, do Hiruzen, um pouco de todo mundo, mas sem nunca se tornar um mestre em alguma dessas áreas que ele, entre aspas, copiou. Por exemplo, em algum ponto da história, o Konohamaru aprende a usar lâminas de chakra, assim como o Asuma, mas ele nunca alcança o nível do Asuma nesse estilo. Ele aprende a invocar sapos, assim como o Naruto, mas ele nunca alcança o nível das invocações que o Naruto faz. Ele também aprende a invocar macacos, assim como o Hiruzen, mas não possui um macaco comparável ao Ema. Você percebe o padrão? Tudo o que ele faz, alguém faz melhor. E isso é um problema enorme pro personagem, porque em Naruto, os personagens mais marcantes possuem uma identidade muito clara. Ogara é o mestre da areia, Shikamaru é o estrategista, Lee é o especialista em taijutsu, e assim por diante. Já o Konohamaru não, ele é um pouco de tudo e muito de nada. Ah, mas Gris Sensei tá falando que ser generalista é ruim? Aquiete o facho, Genin, você não sabe de nada. Ser generalista não é necessariamente ruim. O próprio Hiruzen era um ninja extremamente versátil, um generalista. O Kakashi também era extremamente generalista. O problema é que esses personagens dominavam as suas áreas. Eles eram personagens versáteis porque já tinham alcançado um nível absurdo. O Konohamaru não. Ele parece preso em um estágio intermediário. Ele sabe fazer muita coisa, mas não parece excepcional em nenhuma dessas coisas. Inclusive,
Inclusive, essas comparações que existem são cruéis demais. Toda vez que o Konohamaru usa uma técnica, a gente lembra automaticamente de alguém que usou melhor. Se ele usa o Rasengan, você lembra do Naruto. Se ele usa macacos, você lembra do Hiruzen. Se ele usa lâminas de chakra, você lembra do Asuma. É quase impossível olhar para esse personagem e não fazer comparações. E nenhuma dessas comparações favorece o personagem. Isso cria um fenômeno curioso. O Konohamaru parece estar eternamente vivendo dentro da sombra de outras pessoas. Primeiro foi a sombra do Hiruzen, depois veio a sombra do Naruto, depois a sombra dos seus outros mestres. Isso é até poético, porque justamente o que ele queria evitar na infância acabou ditando o seu estilo de combate. E isso de ser a sombra de alguém, especificamente do Naruto, atinge outras áreas da vida do personagem além do combate. Por exemplo, existe a possibilidade de em algum momento da história, Konohamaru e Hanabi formarem um casal. E note a semelhança, Naruto e Hinata, Konohamaru e Hanabi, duas Hyugas, duas irmãs, duas princesas do clã. Konohamaru, você tá levando isso de copiar muito a sério, cara. Pelo amor de Deus, Konohamaru. Enfim, o Konohamaru queria ser reconhecido pelo nome, mas passou a vida inteira sendo associado aos outros. E justamente isso faz muita gente se decepcionar com o personagem. Não porque ele ficou fraco, mas porque ele nunca virou aquilo que parecia estar destinado a ser. Era fácil de imaginar o Konohamaru como um futuro Hokage, um dos ninjas mais fortes da próxima geração, alguém que superasse Hiruzen e se botasse em pé de igualdade com Naruto. E hoje em dia, tudo isso parece impossível. Ele é só um ninja competente, um ninja respeitável, um bom professor, e é isso aí. Mas calma, ainda existe uma chance de salvar o personagem, e essa chance passa justamente por algo que ele nunca teve, uma identidade própria. Se eu pudesse escolher um caminho pro Konohamaru, eu apostaria tudo nos macacos, sem pensar duas vezes, porque esse é o elemento mais único do arsenal dele. Clones, Rasengan, sapos, lâmina de chakra, tudo foi muito explorado dentro da obra, mas os macacos praticamente desapareceram da história desde o Hiruzen. Imagine só se o Konohamaru se tornasse o primeiro usuário de um modo sábio dos macacos. Seria algo novo, algo único, algo que finalmente faria as pessoas olharem pra ele sem lembrar imediatamente do Naruto. E se ele conseguisse atingir tal nível com as invocações de macacos, ele superaria por muito o Hiruzen. Potencial o Konohamaru tem. O cara derrotou um Pen quando ainda era praticamente uma criança. Possui um domínio de Funjutsu. Tem duas linhas diferentes de invocação, domina o Rasengan, possui uma quantidade enorme de experiência. A matéria-prima está toda ali. O problema é que essa matéria-prima nunca foi organizada em uma direção clara. E é justamente por isso que eu acredito que o Konohamaru nunca será realmente poderoso dentro da escala atual da obra. Não porque falta talento, trabalho duro ou potencial, mas porque ele passou a vida inteira tentando ser um pouco de todo mundo, e acabou não se tornando a melhor versão de si mesmo. Enquanto Naruto virou Naruto, Hiruzen virou Hiruzen, Asuma virou Asuma, o Konohamaru praticamente foi uma mistura dos três, e dava pra colocar mais gente nessa equação, eu que não quis aprofundar. Mas enfim, Geninzada, eu quero saber de vocês. Comente aí o que vocês acham do Konohamaru, não se esqueça do like, da inscrição, e eu te espero num próximo vídeo.